Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui, mais um episódio do nosso podcast e dessa vez num ambiente um pouco diferente, né? Eu acho até importante a gente fazer uma pequena introdução, né? Assim, porque quem nos acompanha nas redes sociais sabe que nós somos aqui de Palmas, Tocantins, né? Só que todos os episódios que nós gravamos, o nosso podcast até o momento, foram gravados em São Paulo. Então esse é o nosso primeiro que a gente vai gravar aqui na nossa terra, então por isso um ambiente diferente, né? E com convidados que atualmente estão morando em Palmas, Tocantins. Não, um é daqui do Tocantins, né? O outro não é, mas que atualmente estão no nosso estado, né? Que vão fazer parte desse episódio, que vão falar sobre um tema muito bacana, importantíssimo para a vida individual e também para a vida conjugal, né? Então vocês vão saber de tudo em detalhes desse casal que vocês já conhecem, acompanham na rede social, uma boa parcela de vocês. E agora a gente vai bater um papo junto com eles. Isso, então o nosso tema hoje será sobre a ordem, né? A beleza da ordem. E eu queria começar, assim, primeiro nessa introdução, né? Perguntando para a Vitória. Não, pera, eles têm que se apresentar primeiro. Não, e além disso, eu quero agradecer, na verdade, né? Que eles foram uma amizade que a gente foi construindo, assim, de maneira meio inesperada, né? E o quanto nós temos aprendido com eles também, né? De verdade, né? Conhecer o Lucas e a Vitória me tornou muito melhor, né? Na verdade, estou nessa peleja ainda, né? De querer ser tão virtuoso quanto eles, sobretudo nessa questão da organização, do planejamento de vida, assim, que de fato são exemplares. Então, se apresentem primeiramente as damas, né, Vitória? Agora ele me apertou falando desse jeito aí. Mas é verdade, a gente se conheceu no aniversário do Danilo. Lembra que tinha um hambúrguer e a gente foi... A primeira vez foi lá, verdade. Verdade, cara, eu não te conhecia, verdade. Primeira vez. Então, eu me chamo Vitória, tenho 23 anos, sou casada com esse belo mancebo aqui, mãe do Luquinha, e tô grávida da Maria Cecília. Então, amigas, irmãs de gravidez aqui. E tô muito feliz com esse convite também. Atualmente eu trabalho no digital, tenho uma assinatura em que eu falo sobre cuidados com a casa, desenvolvimento pessoal, estudos, tudo mais que envolve a vida de uma mulher moderna, digamos assim, né? Bom, eu sou o Lucas, eu tenho 26 anos, sou casado com ela, tenho 2 filhos, sou empresário e sou um atleta. Basicamente isso aí. Resumido, né, meu amigo? Vamos lá, então, são esses 2 queridos amigos que nós iremos conversar hoje. E a primeira pergunta foi com você, meu amor. Não, só para a gente fazer uma introdução no tema, né, assim, sobre a ordem. Mas, por que então ela é importante? Por que a beleza na ordem? O que é, afinal de contas, a ordem? O que você pode nos dizer a respeito, assim, você que é uma pessoa tão ordenada? Bom, e quem não conhece, passe a conhecê-la e a segui-la no Instagram, que rapidamente, só olhando o feed você já vai ver que ela é muito ordenada. Aí depois que você começar a acompanhar, você vai ver que é muito sério mesmo. Então, bem, temos muito a aprender. Nem tudo que ela falou é verdade, mas eu aceito os elogios, mas é uma luta isso, assim, na verdade, né? Uma definição, assim, de ordem que eu gosto é a melhor disposição das coisas, né? Então, acredito que a ordem é isso, né? A melhor disposição das coisas. Então, seja os objetos, né? Normalmente, quando a gente pensa em organização, em ordem, a gente logo pensa na ordem material. Mas é a melhor disposição de todas as coisas. Então, um horário ordenado, né? Como muda a realidade de uma vida, de uma rotina, ter um horário ordenado, que aí muda a ordem do seu próprio corpo, por exemplo, né? Se você tem um horário ordenado para ir à academia, por exemplo, todo mundo que vai na academia sabe como é importante ter um horário para isso, senão isso vai ficando sempre para depois, né? A ordem dos objetos mesmo, então, por exemplo, a ordem das roupas, a ordem ali dos alimentos numa despensa, né? Como isso tudo vai dando o melhor tom para toda a vivência daquela família, né? O Dani dizia no início como isso é importante importante individualmente e também para a vida conjugal. Então, imagina como que uma casa pode ficar toda transtornada pela falta de ordem, né? Uma simples confusão ali na organização de uma despensa pode fazer, por exemplo, a gente ter desperdícios de alimento ou alguém precisar de uma refeição pronta naquele momento e não ter, e isso acaba levando essa pessoa com um mau humor para o seu trabalho. Então, a melhor disposição de tudo, né, é a ordem. Disposição dos horários, disposição dos valores da pessoa, né? Então,
isso tudo muda a vida de uma pessoa, né? O que ela considera mais importante, o que ela considera de uma segunda importância, o que vem primeiro, né? Se são os amigos, ou a família, ou o trabalho, isso tudo muda toda a vida de uma pessoa. Então, a ordem material, eu diria, ela vem por último, né? Porque a ordem dos valores é o que vai hierarquizar todas essas outras coisas, né? Então, o modo como a gente organiza o nosso dia, por exemplo, ele reflete a ordem dos nossos valores, né? E se a gente não parou para pensar nisso antes, então a gente vai passar a ter os valores que a gente vai vivendo naquele dia, né? Se você não pensa... Se você não faz como pensa... Como pensa, vai começar a pensar como faz. Então, acredito que uma breve definição seja isso, assim, a melhor disposição das coisas. E você que bem, né, entende do assunto, busca viver isso, né? Você considera que na sua vida, que você é uma pessoa naturalmente ordenada, ou que isso foi um hábito, uma virtude adquirida com o tempo, à medida que você foi adquirindo conhecimentos, que você passou a viver assim, ou porque tem gente que também tem essa impressão, né? É porque tem gente que é assim, sabe? Assim, já nasce organizado, porque só pensa na questão da ordem material, né? Então, como se fosse, então, a ordem, ser uma pessoa organizadinha ou com até aquela pessoa chata, né? E absolutamente não é isso, né? É até uma virtude que é meio... sofre preconceito, né? No meio das outras, porque as pessoas veem, tipo, muito organizada, muito não sei o quê. Eu, de verdade, eu sempre achei que eu fosse uma pessoa muito organizada, mas depois que eu, de fato, precisei, né? Depois que eu me casei, que eu precisei cuidar de uma casa, cuidar da rotina de um filho, por exemplo, cuidar da minha própria rotina de uma maneira mais detalhada, assim, eu percebi que não, que eu precisava melhorar. E preciso, né? É uma luta mesmo, assim, porque quando a gente dá por ganho, não, agora sim, essa rotina vai dar certo. Não, eu já sei, à noite eu separo a roupa do próximo dia e tá pronto, eu levanto na hora, porque a roupa já tá separada, então, mas não é assim, principalmente, chega uma gravidez, por exemplo, né, então... Tudo muda. É realmente uma luta, assim, eu achava que era até provar... Entender a profundidade também e como ela está em vários âmbitos, assim, mesmo da vida. Na verdade, a ordem é uma filha da virtude da fortaleza também, querendo ou não, né? Você tem que estar constantemente fazendo um esforço para manter a ordem. A ordem não somente das coisas materiais, como você bem disse, que para mim é a mais fácil de todas. A mais simples de todas, saber organizar as coisas materiais. No entanto, o mais difícil de tudo é você ordenar a sua vida quanto existencial, assim, quanto vida existencial, como ser, vamos dizer assim, né? E com isso, dá o devido valor máximo àquilo que deve ser o máximo de valor. A Deus, a família e ao trabalho. E entrando nisso aí, né, já vou passar para o Lucas agora, né, amor? Pode ser? Que é interessante isso tudo, que na verdade a combinação do casal é muito legal, porque tem a Vitória com toda a sua delicadeza, ternura na organização de tantas coisas, e também vem o Lucas, que mostra a robustez e a fortaleza em si de maneira presencial mesmo, né? Você bate o olho no Lucas, eu bato o olho no Lucas quanto amigo dele, fala, é um sinal de um homem forte. Não por conta de músculos no sentido literal da coisa, né? Mas forte no sentido de querer alcançar um objetivo de vida e lutar a vida inteira para conquistar tudo isso, né? E aí, sabendo da história do Lucas, né? Nós já somos amigos aí, já sabemos bastante coisa um do outro. O Lucas, né, Lucas, você iniciou algumas faculdades, né, alguns cursos ali, universitários, não foi adiante porque começou a enxergar outras coisas, e essas outras coisas você falou, não conseguiria conciliar e dar a mesma produtividade, vamos dizer assim, diante daquela realidade, né? E você tem uma história de bastante luta aí, né? Vida pessoal, vida profissional, enfim, uma história que é belíssima, que me encanta e que eu sempre olho com um olhar muito cheio de alegria e eu vejo o quanto Deus realmente te ama e me ama por poder conviver contigo nesse aspecto, né? Então, ter a oportunidade de conhecer outras histórias que me ajudam a me tornar melhor também. E hoje você se tornou um grande empresário, né? Pai de família, esposo, amigo, né? E se tornou também atrativo no meio digital, que é onde você trabalha, você vai explicar um pouco melhor logo mais. Mas me fala, quais foram assim, as principais decisões que você tomou ao longo da sua vida
que te trouxeram a essa posição que você está hoje. Você teve que tomar algumas decisões muito importantes. Você pode elencar para mim na medida de ordem de prioridade, fique bem à vontade. E como a tua ordenação, é a segunda pergunta, como a tua ordenação te ajudou, né, a torná-las, assim, realmente, tornar a decisão correta. Fala, porra, eu tomei a decisão correta, tá aqui. E quando você tomou a decisão errada, faltou ordem, o que faltou naquele momento, né? Acho que para nós homens, que, querendo ou não, temos uma obrigação dentro do lar também, não só de prover, mas também de proteger, de cuidar e de zelar por aquilo que Deus nos deu, né? Então, são coisas que nós nos preocupamos, não errar. Tomar decisões que sejam assertivas, para que a nossa família esteja protegida e para que a nossa carreira não tenha descidas, não tenha derrocadas, assim, vamos dizer. Para nós é muito importante isso. Então, me conta para mim essas decisões e também como a tua ordem te ajudou nisso. Cara, primeiro de tudo, a ordem não me foi uma virtude natural. Se você pega a estrutura do temperamento da Vitória, ela é melancólica. Melancólicos têm uma certa facilidade, uma predisposição natural a ter ordem, certo? Tanto que eles se incomodam com a quebra da ordem, principalmente da quebra da ordem material. No meu caso, não. Assim, a maior parte da minha história é completamente desordenada. É muito esforço, mas completamente desordenada. Então, tipo, tem muito movimento e pouca direção. Eu poderia dar a tônica, tipo assim, dispersão, certo? Então, ok. A primeira grande decisão que eu tomei na minha vida, cara, foi quando eu tinha uns 12, 13 anos de idade. E eu tava seguindo o rumo de simplesmente todo mundo ao redor de mim. Então, você pega assim, por exemplo, meus familiares, meu grupo de amigos. Eu era um sujeito gordinho, não tinha amigos dentro da escola, sabe? E, poxa, minha família não tinha dinheiro, o pessoal lá tinha dinheiro, via aquelas diferenças. Aquilo me impactava bastante. Tinha aqueles negócios de, tipo assim, ataque de passivo agressivo, coisa de escola mesmo, de bullying, sabe? E eu era um gordinho, cara. Um gordinho, tipo assim, jogava o dia inteiro, cheio de vícios, ia indiferente à escola. Chegou um momento que foi um momento de basta. E foi quando aconteceu o seguinte. Eu tava lá em casa, tava jogando, 12 anos, 12, 13 anos. Aí chegou meu tio de Belo Horizonte. Na época ele tinha saído há pouco tempo da Academia da Força Aérea para estudar Educação Física e virar treinador. E ele era um judoca. Treinava sempre, lutava muito bem. E ele tinha um físico muito bonito. Aí quando eu vi ele pessoalmente, eu falei, caramba, pô, ele parece o bicho que eu jogo aqui, você tá entendendo? Ele parece o herói que eu jogo, eu gostaria de ser como ele. E aí ele me fez um convite mais ou menos assim, cara, você não quer ser isso aí que você joga, não, de verdade? Aí me levou pra correr. Né? Por mais ridículo que pareça, o grande tipo, estalo assim, de querer mudar e que deu todo o movimento de mudança na minha vida em todas as áreas da vida, começou correndo. Cara. Diante de todas as frustrações, você, tipo assim, levantar e, cara, eu decido fazer uma coisa em relação a isso, entendeu? Então eu corri, cheguei em casa, eu só comia hambúrguer, nuggets, essas coisas, aí eu cheguei em casa e ele falou, cara, você vai comer agora um pão integral com atum. Falei, puta merda, eu comi isso na vida, tá entendendo? O que é atum, cara? E comi assim, eu falei, pô, coisa ruim. Aí, tipo assim, é isso aí. Aprender a comer direito, aprender a comer bem. E começou assim. Então, a primeira grande decisão foi a decisão do basta. Né? É quando você olha para o seu estado de vida atual, não importa o que seja, sejam os seus vícios, aí, quaisquer que eles sejam, você diz, cara, eu não compactuo mais com essa pessoa. Eu não me identifico com quem eu tenho sido até então. Preciso fazer um trabalho de reforma interior, né? Reforma pessoal, preciso mudar quem eu sou. A primeira decisão foi essa. Segunda decisão, grande decisão mesmo, foi na época da pandemia, certo? Eu, como um caráter naturalmente disperso, um colérico, um fogo que só vai se alastrando sem parar, eu fazia tudo. Então, na época da pandemia, quando começou a pandemia, eu estava lá no 5º semestre da Universidade de Nutrição, estava muito bem ranqueado dentro da universidade. Eu tocava violino numa camerata, numa orquestra, né, fazendo parte do naipe dos primeiros violinos. Pô, fazia jiu-jitsu, tinha virado campeão estadual, fazia musculação, eu competi fisiculturismo, tinha estudos de vida intelectual, já, sei lá, 6, 7 anos ininterruptos. Muito, muito movimento, muito movimento, muito movimento. E quando começou a pandemia, cara, simplesmente tudo acabou. Eu acho que a maior parte das pessoas que me ouvem aqui, inclusive vocês, a pandemia foi um negócio assim, caramba, e agora? Porque geralmente tudo que a pessoa fazia foi interrompido. E a gente tem uma sensação de identidade com as coisas que a gente realiza cotidianamente. E de repente essas coisas desapareceram. Não tinha mais. O que você faz quando você não tem mais o que fazer? Tomei a decisão de, cara, bora trabalhar focadamente no meu principal projeto que eu estava desenvolvendo até então, o digital.
né? E foi quando deu o grande primeiro salto de crescimento empresarial, né, de faturamento. E aí começou só a crescer sem parar. Inclusive foi isso que me levou a sair da nutrição. Eu queria acabar na nutrição, eu queria ser nutricionista. Eu realmente amo essa área dos esportes, da performance de forma geral. Mas a empresa cresceu ao ponto que não era conciliável. Né? Não era conciliável. A terceira decisão foi ter casado com ela. Ter casado com a Vitória. Porque muito provavelmente eu teria me perdido se eu não tivesse feito tomado essa decisão. Né? Eu diria que foram essas 3 decisões. Então, a Ordem foi fazendo um processo de crescimento dentro da tua existência ali. Naturalmente, você já tinha alguns focos, vamos dizer assim. Eu também sou colérico e, às vezes, dou tiro para tudo quanto é lado e, às vezes, dispersa pensando que é ordenado por ter vários projetos. Na verdade, não. Então, na verdade, existe alguns grandes projetos e ali você vai estabelecer todas as tuas potências e vontades ali, né? Então, nós homens, nós temos uma grande dificuldade, sobretudo no plano de vida familiar também, de colocar essa mesma disposição na ajuda dentro de casa, ou na disposição das coisas dentro de casa, ou na virtude da ordem de dar atenção aos nossos, né? Naturalmente, nós temos uma tendência a dar um gás muito grande no trabalho, a querer realmente tornar aquilo lá um apogeu assim, da nossa vida ali, o centro ali de tudo, né? Onde tudo se chama atenção por ali. Mas nessa hora a gente está sendo desordenado. Porque a gente está esquecendo justamente daquilo que são os verdadeiros valores da nossa existência. Obviamente o nosso momento com Deus, as nossas orações, que nós sabemos que nós temos isso, né? Enfim, a gente pede, aqui a nossa intenção também, que as outras pessoas entendam isso. E ao mesmo tempo o nosso cuidado com a nossa família, com a nossa esposa e nossos filhos também. Então, essa virtude que você foi aos trancos e barrancos ali, tentando encontrá-la, né? Sem muito esforço, mas que fosse algo natural, envolvendo amor, vamos dizer assim, porque a ordem ela tem que envolver amor também, para que isso não seja algo pesado, pedante, que não te puxe para trás, mas que te impulsione na verdade, né? Para que o tempo disponibilizado para determinadas coisas seja no final, que sobre mais tempo para você estar amando a Deus, dedicando a sua vida a Ele e também a sua família, e no final das contas, fazendo isso tudo ao mesmo tempo, né? Amando tudo ao mesmo tempo, amando a sua família, o seu trabalho e a Deus a todo instante. Então, vou jogar a bola para você, meu amor, agora, para continuar com a Vitória, que a gente vai entrar nesse âmbito também, e falando um pouco mais da ordem dentro do plano feminino, dentro desses cuidados como quanto esposa, quanto mãe, quanto empresárias também, né? A Larissa trabalha comigo hoje, né? E hoje é a gestora da clínica, né? Ela é uma surpresa, na verdade, a Larissa, né? Para mim, assim, sabe? Porque, teoricamente, com as coisas materiais, eu era um cara mais ordenado, teoricamente, sabe? Interessante teoricamente, isso. não. Você era mais organizado. Era, né? Porque agora, na verdade, a Larissa me superou nesses cuidados materiais, né? Não chega tanto. Não. E aí é interessante, mas o mais interessante, ela era extremamente ordenada naquilo que é mais importante de fato, na vida espiritual e no cuidado com a família. Ela sempre foi prioritário isso, né? Colocando Deus no primeiro lugar, nós, a família, né? E eu me peguei... Cara, o que adianta? Eu tenho um cuidado absurdo aqui com os meus materiais e tudo, mas na minha vida eu não tenho essa ordem. Eu não estava ainda ordenado ali quando nós nos conhecemos e tal. Eu fui percebendo que, de fato, cara, eu tinha que dar prioridade a algumas coisas. E a Larissa me ajudou muito, cara. Me ajudou muito a enxergar a verdadeira ordem, né? Porque, de fato, na verdade, cada um, assim, né? E isso que é o bonito do casal, né? Assim, querendo ou não, naturalmente, né? Todos teremos predisposições, né? Para algumas coisas mais do que para outras, né? Assim, a gente busca conhecimento para que a gente consiga evoluir, né? Digamos assim, em todas as áreas, né? Mas, às vezes, naturalmente, alguns têm facilidades, né? Em umas coisas, outros em outras, né? E aí, isso que é o bonito, né? Que daí a gente vai se ajudando, né? Mas, Vicky, você, no caso, que hoje, né, trabalha no virtual, que acaba sendo, mas daí é um trabalho que é feito em casa, né? E então você está muito dentro do ambiente doméstico, né? E você fala muito sobre isso, né? Sobre essa organização do lar, né? E é muito comum nós vermos hoje em dia, né? Pessoas que... ou a mulher trabalha fora e aí ela então reclama da dificuldade que não consegue conciliar com tudo que tem para fazer dentro de casa, tal, mas também tem aquelas que às vezes estão integralmente no lar e também se queixam, né? Chegam no fim do dia,
olha, com muitas pendências, não consigo e tudo mais. Então, no fim das contas, o que a gente percebe, né, é que o problema, assim, mesmo pessoas que estão em situações diferentes, né, às vezes uma achando que o ideal seria estar no lugar da outra e vice-versa, mas mesmo as pessoas que estão em situações diferentes, isso demonstra que o problema não está na circunstância em si, mas às vezes na pessoa que não tem as habilidades ou as ferramentas necessárias para conseguir lidar, né, com essa situação, né? Então, sobre essa ordem, assim, no ambiente doméstico, né, o que você nos diz a respeito? É possível conseguir viver essa realidade sem que seja um peso tão grande como se coloca hoje em dia, né, sobre os nossos ombros, assim, e que a gente mesmo às vezes fica se culpando muito por não conseguir fazer as coisas no lar, né, mas é possível conseguir viver em paz com o seu próprio lar? Bom, primeiro sim, é possível. Pronto, respondi. Mas, Próxima pergunta. Uma coisa muito interessante é isso, né, que você apontou. São José Maria tem um livrinho dele, né, que é Entrevistas com Monsenhor Escrivá. Eu acho que esse livro já mudou de nome, é Questões Atuais do Cristianismo. Eu não sei se esse foi o primeiro nome, o outro é agora, mas enfim, é uma série de entrevistas. E numa dessas, eu acho que é de 1960, então ele é um profeta mesmo, assim. E ele fala exatamente isso que você me falou. Que tem muitas mulheres que trabalham fora e queriam estar o tempo todo em casa. E tem muitas mulheres que estão em casa e queriam trabalhar fora. E ele fala que a raiz, né, da insatisfação dessa ou daquela mulher não tá na circunstância, mas tá na falta de uma firmeza na vida interior dela, né? E nisso eu acho que vem muito a calhar no livrinho do Padre Francisco Fausto, o livrinho é modo de falar, né? O Conquista das Virtudes. No capítulo sobre a ordem, ele fala, né? Ele fala aquilo que eu dizia no começo, que a ordem material, ela vem por último. Então, ele diz assim, que a verdadeira ordem, primeiro, é a ordem nos valores, né? Porque se a gente não sabe quais são os nossos valores, como a gente vai saber o que a gente quer fazer da vida, né? Então, às vezes a gente pensa que isso é algo muito abstrato, mas na verdade, se a gente não parar para pensar nisso primeiro, o resto não vai fazer sentido, né? Porque a gente está caminhando para algum lugar. Então, a gente tem que saber se a gente está se aproximando ou se afastando daquilo que a gente pretende, né? Então, primeiro, uma reflexão profunda sobre os seus valores, né? O que vai nortear a sua vida e para onde você quer ir, né? Depois, uma ordem dos deveres, porque os valores, eles vão ser concretizados dentro dos deveres que a gente cumpre. Em terceiro, uma ordem do tempo, né? Porque se a gente sabe quais são os nossos deveres e eles estão alinhados com os nossos valores, mas a gente não organiza o nosso tempo, ele fala, né, que a desordem no tempo transtorna os deveres e agride os valores. E é verdade, né? Porque se a gente atrasa ali, se a gente tem esse péssimo hábito, né, de não ser pontual, a gente acaba transtornando não só os nossos deveres, mas os deveres de pessoas que, às vezes, a gente nem sabe que a nossa vida atinge a vida daquela pessoa, né? Nenhuma boa ação nossa, ela atinge só a nossa própria vida, né? E nenhuma virtude, nenhum vício nosso, nenhuma má ação também. Ela tem um efeito como se chama quando você joga uma pedra no rio e... Cascata? Não, e ela faz aqueles círculos... concêntricos, então... onda sonora, né? Então... pode ser cada vez mais leve o impacto, né? Quanto mais se afasta de onde a pedra atingiu, pode ser cada vez mais leve, mas esse efeito chega ali. Então, transtorna os seus deveres, os deveres de outras pessoas que você talvez nunca vai saber, né? Então, imagina, por exemplo, o impacto de um motorista de ônibus que não tem uma ordem no tempo dele, né? Se ele se atrasa 5 minutos, gente, quantas vidas ele não transtorna, né? Da doméstica que vai pro serviço dela e da pessoa que depende que ela chegue para sair de casa para estar no serviço dela e da outra pessoa que tá esperando ela no serviço dela e assim por diante. E agride os valores, né? Porque se os deveres foram
dispostos de acordo com os valores, se a pessoa não consegue cumprir, ela vai agredir os valores dela. E isso dá uma profunda insatisfação, uma profunda sensação de vazio existencial. Porque se uma pessoa crê piamente naqueles valores que ela colocou para nortear a vida dela, quando ela não está indo em direção àquilo, ela se sente desnorteada, porque ela está agindo contra a própria consciência. E, por fim, só depois de tudo isso é que vem a ordem material, ele diz, né? Então, muitas vezes, isso, né? A insatisfação dessas mulheres vem de uma falta de uma ordenação nos valores, por exemplo. Né? Às vezes a mulher, ela realmente não sabe o que ela quer para ela, o que ela quer para a vida dela, ou às vezes ela perde tempo demais vendo no Instagram mesmo, né? Uma coisa que permeia toda a nossa vida, coisa que ela não deveria, né? Então, eu acredito que todos nós temos muita clareza quando a gente vê lá alguma coisa e pensa, não, aqui eu não vou ver mais porque isso não convém, né? Isso daqui, se eu continuar vendo, vai me trazer maus pensamentos, seja de julgamento, seja de alguma lembrança, sei lá. Mas, às vezes, a pessoa, ela tá tão desnorteada que, pra ela, aquela perda de tempo ali, aquela perda de tempo, é normal. Então, ela acaba vê até como um descanso, né? É o poder da compensação, né? A questão da compensação ela do trabalho. Acaba preenchendo toda a cabeça dela que tá tão vazia de valores com aquilo, né? Ah, mas fulano consegue. Ah, mas ciclano consegue. E aí, o que acontece? Ela chega na casa dela, tá profundamente insatisfeita, às vezes desconta nos filhos, no marido, porque ela não fez essa ordenação primeiro. Então, para onde que ela vai olhar? Para a desordem material da casa dela. Então, fica parecendo que tá tudo errado na vida dela, às vezes porque a casa dela tá bagunçada, mas isso seria o menor dos problemas se ela tivesse uma ordem correta dos seus valores, dos seus deveres e do seu tempo, né, dedicado àquelas coisas. Então, é perfeitamente possível, mas um cronograma, por exemplo, se uma pessoa chegar e pegar um cronograma de limpeza e organização da casa, ela pode até seguir, mas ela vai continuar insatisfeita. Sim. E segue por pouco tempo. Aliás, é muito comum a gente ver isso, né? Hoje em dia. Bom, compra um curso de organização e tudo mais, mas não consegue aplicar direito e... Enfim, isso é bem comum. Mas não consegue aplicar direito justamente porque tudo o restante está bagunçado. Entendeu? Exatamente, porque a pessoa acha que o problema é a ordenação material, mas na verdade já começa ali na ordenação. O problema não é a casa dela. Exatamente. É porque na verdade a gente é muito pautado nessa questão, né? De enxergar somente aquilo que a gente consegue ver verdadeiramente, né? Não enxergar aquilo que é o invisível, né? Aquilo que está por trás de tudo, né? O sobrenatural das coisas ou a própria essência nossa quanto ser humano, né? Então é complicado que as pessoas consigam... É complicado a gente exigir isso das pessoas porque elas realmente não sabem nem para que elas existem. Como é que você vai pedir ordem a alguém que não sabe para que está nesse mundo? E que é um problema grave, né? Que pode se tornar uma doença isso aí, de fato. Né? A pessoa, ela literalmente, ela vive como se fosse um animal. Ela dorme, acorda, come, exceto o trabalho, né? Que o cachorro não trabalha, né? Trabalha, volta pra casa, toma banho, janta, mexe no TikTok, no Instagram e em outras ferramentas, assiste ali no Netflix, dorme, acorda, faz tudo do mesmo jeito, todos os dias, sem qualquer capacidade de ver a profundidade que é cada ato dela. Esse exemplo que você utilizou, que é jogar a pedra no lago e fazer aquelas ondas concêntricas, né? E vai fazendo, tomando as outras proporções, ou menor, primeiro uma pequenininha, depois outra maior, outra maior, outra maior, outra maior, que vai atingindo diversos, a uma distância muito longa, né? Onde foi o epicentro ali, né? Então nós somos essa pedra ali, vamos pensar, e nós somos capazes de gerar várias ondas. Mas qual onda nós queremos gerar de fato para outras pessoas? Assim como você falou, tem os atos maus, né? A maldade em si, e tem os atos bons. Das duas maneiras a gente vai atingir muita gente, né? Então, quando você se põe numa postura ordenada de vida, você consegue atingir muitas pessoas, porque a grande maioria das pessoas que nós convivemos, o que lhes falta basicamente para ter frutos? Justamente posicionamento devido de cada coisa, os valores, as decisões, o tempo, né? Então, depois que eu conheci vocês, é uma coisa que eu tenho um pouco mais de cuidado. Questão do tempo, vendo vocês postando o timer e tal, não sei o quê. Cara, eu sou daqueles que... Eu sou ordenado, assim, entre aspas, né? Eu sou ordenado. Mas eu tento ser, na verdade, né? De cumprir com as minhas obrigações daquele dia, vamos pensar. Só que,
às vezes sem estabelecer uma meta. Por exemplo, projeto de ler alguns livros relacionados aos relacionamentos, né? Tô lá com alguns livros, lá é tudo, fiz um cronograminha. Só que eu tava para pensar hoje, cara, não tem o meu cronograma não tem a data final de quando eu tenho que terminar de ler esses livros. Caramba, não tem a data final de terminar de ler esses livros, por exemplo. Falei, cara, eu tenho que ter uma data disso. Então eu tenho que terminar de ler esse livro entre daqui 2 semanas. Eu leio umas 10 páginas por dia para eu finalizar isso. Então eu tenho ali o objetivo, mas me falta ali um pouquinho da ordenação em relação ao estabelecimento de metas de fato, né? Então, são coisas que a gente vai observando que, na verdade, a gente fica rodopiando, né? Como se o cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? E isso, na verdade, a gente faz perder tempo, perder produtividade. E, às vezes, deixar de ter... assim, fazer outras coisas que seriam tão mais importantes do que isso, porque tá fazendo uma coisa meio ali, vai e volta, e não consegue finalizar o negócio. Então, o Lucas fala muito de produtividade. Exatamente, é isso que a gente vai entrar logo mais, né? Mas, assim, acho que um ponto importante, né? Que você falou um pouquinho da vida familiar, da vida da mulher dentro de casa, né? E, hoje, estava em cirurgia e, enfim, durante a marcação da paciente, né? A gente vai fazendo as marcações da cirurgia e tudo mais. É um período que vai durar em torno de 30 minutos, mais ou menos, né? Faz a marcação ó, na frente, nas costas, passa o pincel lá desenhando exatamente onde será operada a paciente, tudo, né? Enquanto isso, eu vou batendo papo com a paciente, então conversando um pouquinho mais. E nós conversamos lá, enfim, ela é casada, né? E ela puxou alguns assuntos que ela sabe que a gente conversa um pouco sobre isso, sobre relacionamento conjugal. E aí a gente conversou alguns detalhes, né? De vida pessoal dela. E ela foi me contando uns problemas que ela tinha com o marido, né? Que o marido era um cara muito trabalhador e tudo mais, mas faltava alguns detalhes, né? Tinham visto da bebida, não se respeitam tanto, não tem uma vida espiritual, né? Ele nem batizado, não é e tal, não são casados na igreja, então tem algumas filhas ali, né? 3 filhas, se eu não me engano. Então ali tá tudo meio assim, nuviado, né? Então, não sabe exatamente o que tá acontecendo, quais são os valores. E aí, enfim, entre essa conversa eu falei sobre alguma questão sobre xingamento, assim, de maneira aleatória, sem saber de nada. E ela, caramba, doutor, a gente se xinga pra caramba também. E tudo, né? E tá, ele xinga de lá, eu xingo de cá e tudo mais, e vira aquela cachorrada toda. Enfim, ela sabe exatamente tudo que tá acontecendo, tá tudo desordenado lá. Tá tudo bagunçado, tanto ela quanto ele. E há sempre uma questão. Doutor, o problema é ele. Se eu for falar com ele, o problema é ela. Que às vezes o cara fica só querendo trabalhar igual maluco e não tem nada de tempo pra estar com o filho, com a esposa. Que pode levar a separação, sem, enfim, tranquilamente isso aí, né? Essa desordem leva a separação tranquilamente. Mas na maioria das vezes, o problema está centrado nos homens, cara. Cara, o homem é complicado o negócio. A mulher ela já é abençoada de natureza, assim, vamos dizer, né? A sensibilidade, a ternura, a capacidade de entender o ambiente, a capacidade de nos entender também, né? Quanto homens, elas conseguem enxergar a gente muito melhor do que nós enxergamos elas, né? Então, eu falo que nós somos difíceis de fato, né? Essa pedra bruta é difícil ser lapidada de fato. Você se considera um cara organizado, ordenado, dentro de casa, de uma certa maneira, eu creio, né? Mas quanto isso influencia nos cuidados da Vitória? O quanto você, dentro de casa, quanto homem ordenado, que tem consciência exata da tua existência, ajuda a Vitória nos cuidados dentro de casa? Sei que você é empresário, tem uma quantidade absurda de trabalho para realizar, mas mesmo assim, você tem que ter uma consciência exata da tua missão quanto pai e quanto esposo. Como você ordena isso? Como você foi desenvolvendo isso? Porque é uma ferramenta que você foi desenvolvendo ao longo dos últimos anos, porque vocês se casaram recentemente, né? Assim, 3 anos de casados. 3 anos, não é isso? Vai fazer 4 anos. Então, é um pouco tempo. É um intervalo muito curto. E vocês são muito jovens ao mesmo tempo, né? Então, assim, com certeza, está ocorrendo um processo de maturidade, que é o desenvolvimento natural do ser humano, ao mesmo tempo, ao lado de uma outra pessoa totalmente diferente de você, ao lado também de desenvolvimento de projetos grandiosos quanto empresário. Caramba, é muita coisa para resolver isso aí, cara. Me fala aí, como é que você faz isso? Antes de responder provavelmente o que você me falou o sujeito que trabalha muito, cara. Eu não sei o quão, tipo assim, difundido isso é no Brasil de forma geral, mas o trabalho é uma fuga socialmente aceita para o homem. Você pega, assim, 2 gerações para trás, né? Avós, pais. Porra,
os homens eram tão cheios de vícios, assim, se o cara simplesmente trabalhava, ele já era assim, uma pessoa muito boa. Sim. Tá entendendo? Exatamente. E assim ficava escusado o cara fazer todo tipo de barbárie. Ah, mas ele tá trabalhando, ele tá botando Trabalhador, pelo menos é entendendo? trabalhador. Você podia estar você podia estar na merda completamente. Essa minha tá paciente entendendo? falou justamente isso. Ele é muito trabalhador, doutor. E de fato isso já é muito, cara, comparando assim com o padrão de hoje em dia. Mas... E por que de fato é uma fuga socialmente aceita? O cara, pô, você pensa assim, pra perspectiva do homem, certo? Em casa, você é só você. Tá lá sua esposa, seu filho, tipo, você é normal pra eles. No trabalho, você é foda. Tipo assim, quanto mais você realiza, mais foda você é, mais as pessoas te admiram, mais as pessoas te elogiam, tipo assim, cara, aqui eu sou rei pra caralho, você tá entendendo? Isso é uma sensação muito boa. E quando você sai dessa sensação pra sensação de familiaridade, que, assim, que gera um certo desprezo se não sabe ser vivido direito, o movimento natural do cara é o quê? Ficar lá só no trabalho. Porque lá ele se vê reconhecido. Entendeu? Então, agora respondendo a sua pergunta propriamente dita, como é que eu colaboro, de alguma forma, por assim dizer, como é que é a vivência da ordem em casa, né, enquanto homem? Então, cara, primeiro de tudo, a disposição que o homem tem que ter, naturalmente, é a disposição de sacrifício. De vocação matrimonial, é a disposição de sacrifício. E o sacrifício começa pela atenção de ajudar de modo a não ser percebido. Tipo assim, exemplo simples. Quando eu estava lá em casa, minha casa antiga, né, antes do casamento, quando qualquer pessoa pedia um favor, a outra fazia questão, tipo, de deixar muito claro que eu estou fazendo um favor para você. Inclusive marido e mulher. Uhum. Cara, se você aprender a servir a pessoa de maneira que ela nem perceba que você estava servindo, só assim, no fim das contas, quando vocês estiverem no céu, um vê a vida do outro e, caramba, como essa pessoa era abnegada. Entendeu? Então, que surja no seu peito uma disposição de sacrifício que não seja percebida. Seja o sacrifício no trabalho, né? Seja o sacrifício, por exemplo, você está enfrentando toda espécie de problemas, você conseguir simplesmente deixar aquilo de lado para ficar com seu filho, para conversar com sua esposa, para dar atenção a eles, né? Seja o sacrifício você perceber que sua mulher está cansada, você botar alguém para trabalhar. Seja o sacrifício você perceber que sua mulher está cansada e você fazer alguma das demandas de casa, entendeu? E, cara, por aí mesmo. E como você ordena isso dentro de casa? Porque você tem o teu trabalho no digital, você tem o teu escritório, você tem suas empresas, você vê que a Vitória tem uma capacidade muito boa ali de desenvolver as coisas. De fato, às vezes você fala assim, não, nem precisa me ajuda, porque tá desenvolvendo muito bem isso aí. Pô, nem preciso fazer muita coisa. Mas ao mesmo tempo você tem as demandas empresariais. Mas ao mesmo tempo você tem a demanda de estar com o Luquinha, seu filho. Você tem a demanda, pô, de estar ir na missa, fazer o texto e tudo mais. Então, você tem ali um plano diário ali, com certeza, né? E como você pesa isso, as necessidades, né? Eu falo para a Larissa, eventualmente, que às vezes eu falo que nós homens, eventualmente, temos períodos que nós temos que trabalhar mais. O que é esse mais? Até que ponto trabalhar é saudável? Até que ponto isso não vai influenciar na tranquilidade familiar ali, num bom convívio familiar? Isso são coisas difíceis de chegar nesse equilíbrio. Sim. E muitas das vezes a gente só vai chegar nisso aí quando a gente escuta vocês falar pra gente. Porque senão a gente não enxerga. Não, o homem não enxerga, não. O homem não enxerga isso aí. Entendeu? Não enxerga. Não enxerga que tá chegando cansado em casa e não dá assistência pra mulher, por exemplo. Sim. Uma porrada de homem é desse jeito, pô. Que é de prover a casa, não faltar nada, mas a esposa não tem um marido. Ela não tem, plenamente. Então, até que ponto isso, na tua opinião, até que ponto é saudável isso? Porque a gente vê a vida, pô, vê um Ítalo da Marcílio da vida, né, por exemplo, o Ícaro de Carvalho, né, enfim, agora o Ícaro tá em outro momento, mas o Ítalo você continua vendo ainda uma disposição absurda de trabalho. Até que ponto isso é saudável, até que ponto isso não é, de fato, um ativismo, uma desordem, né, você vê um cara muito virtuoso quanto o Ítalo Marcílio, você fala, caramba, é um cara que, para mim, é um exemplo de vida abnegada, né, de compromisso, de apostolado, de compromisso com a família e com as pessoas, são 7 filhos que ele tem que prover ali, juntamente com a esposa, que também trabalha. Pô, é muita coisa. Como é que você enxerga isso? Como é que você utiliza ali algumas ferramentas? Quais ferramentas você utiliza ali pra você falar assim, pô, o caminho é por aqui? Cara, antes de responder novamente, tem um livro chamado Pais Bem-Sucedidos, da Quadrante, que fala sobre isso. É um livro muito interessante, é pra homens, né? Pra pais. Por mais que bem-sucedido pareça coisa financeira, não é. É tipo assim, bem-sucedido na vida familiar. É muito bom. Tem uns conselhos muito interessantes em relação à vida concreta de um homem, o que ele tem que fazer dentro de casa em relação à sua esposa e seu filho. Por exemplo, a coisa que homens não costumam fazer. Elogiar o trabalho das mulheres em casa.
Porque, por exemplo, o cara no trabalho, ele é reconhecido. A mulher no trabalho dela, às vezes, ela não é reconhecida no trabalho dela dentro de casa. É tipo assim, simplesmente, tipo assim, obrigação mesmo. Vai ignorando, tá entendendo? Nunca elogia. Cara, que coisa muito bem feita, que coisa linda, que coisa boa, que coisa organizada e tal. Tem que ter o hábito de elogiar. Agora, de fato, com ferramenta. Tem um conceito chamado instalação vetorial, do Julián Marias. E instalação, instare, onde você se encontra neste momento, certo? Quais são as coisas que constituem o seu dever de Estado hoje, certo? Então, a primeira coisa que você tem que considerar em qualquer rotina que você vai seguir é o que se espera de você no seu estado atual. Se você é um estudante, se espera estudo. Se você é um empresário, se espera a rotina de gestão de uma empresa. Se você é um pai, se espera uma paternidade, assim por diante. O primeiro elemento constituinte da sua rotina é o mínimo de atenção a cada uma dessas coisas. O que eu tenho que fazer em relação a essas coisas? Entendeu? Porra, se eu quero ter um bom físico, eu tenho que seguir dieta, eu tenho que seguir um planejamento de treinamento. Se eu quero ser um bom pai, o que eu tenho que fazer? Certo? Se pôr esses problemas, investigar esses problemas. Às vezes a gente acha que, tipo assim, o sucesso é espontâneo. O sucesso em qualquer área da vida, o sucesso não é espontâneo. Ele é completamente intencional. E ele envolve renúncias. Entende? Então, por exemplo, se você quiser ser um bom pai, se você quiser ser um bom marido, você dificilmente, naturalmente, vai ser aquilo ali. Você vai ter que estudar, vai ter que aprender, vai ter que entender de fato o que se espera de você em cada momento. Né? Então, instalação diz respeito a isso. Você atender aos seus deveres de Estado hoje com excelência. Se você não cumpre os seus deveres de Estado, quem você é? Entende? Se você não cumpre nem o que se espera de você. É o cara que simplesmente trabalha e ignora a esposa, maltrata a esposa dele, não de maltratar e bater, mas de maltratar e xingar e tal, convívio ruim, ele não cumpre o dever de Estado dele. Né? Ele não abraçou a cruz dele completamente. Entende? E existe o elemento vetorial, que é esse vetor de projeção no futuro, de projeção para o futuro, que são seus planos do futuro. Uma rotina de um ser humano tem que ter necessariamente esses dois elementos. Se você só cumpre o seu dever de Estado, sua vida está estagnada. Você está parado. Além do seu dever de Estado, você tem que cumprir um vetor, uma projeção no futuro. Quem você quer se tornar no futuro? Que projetos você quer realizar no futuro? Isso tem que se materializar em rotinas realizadas diariamente, certo? Você tem que saber onde o ônibus vai chegar, né, meu amigo? Você tem que entrar no ônibus sabendo onde ele vai chegar. Então, diante disso aí, a gente chega para o segundo elemento. Quantidade de trabalho e ativismo. Cara, existe muito de elemento de personalidade aí. Tem Sim. pessoas que são mais acomodadas mesmo, de Sim. forma geral, e não tem muita ambição na vida, e tem sujeitos que têm muita ambição. E se você olhar historicamente, biograficamente falando, os sujeitos que tinham uma grande ambição, eles passavam por esses períodos. A vida deles era apertada, era corrida, né? Então, eu enxergo isso como se fosse assim. Um atleta em período de competição, onde ele treina muito mais intensamente, onde as coisas são muito mais árduas, é um homem no período de trabalho intenso. Imagina médicos na época da pandemia. Poxa, muito mais ativos, demandando eles altamente, muito mais plantão, entendeu? E existem períodos mais de calmaria, que é o atleta fora do período de competição. O problema é que os caras vivem como se eles estivessem em competição, entendeu? Como um atleta em competição. Eles vivem no ativismo. Tem que ter momentos onde, não é o ativismo, onde você tem que se esforçar mais, você vai combinar. Olha, a gente não vai poder se encontrar tantas vezes ao dia, a gente vai ter um momento ali de meia horinha juntos para conversar, mas vai ser isso, vou passar o dia inteiro fora, não vou conseguir almoçar, e faz parte do jogo, entendeu? Isso é conversado, isso é concordado mutuamente, porque há um benefício maior dessa ação. Não é uma ação, tipo assim, unicamente centrada em si mesmo. Não, uma ação que tem repercussão positiva, como a pedra que bate e gera ondas simultâneas, assim, crescentes, né? Do outro lado, tem os períodos onde está tudo mais calmo mesmo, né? E você vai balizando tudo, entende? Especialmente se o homem, né? Enfim, o homem, a mulher e tal. Mas entra numa linha de sucesso profissional, assim, que as coisas estão caminhando bem, assim, e tá indo tudo bem e tal, digamos, é como que nem haja espaço pra calmaria, sabe assim? Se a pessoa não tiver a consciência, porque sempre vai, né? Você tá ali no fervor e tal, e isso pode durar o quê? Quantos anos? Assim, vai durar quanto tempo? Vou te interromper. Eu recebi um conselho do padre Rafael, na época que ele estava em Brasília, que um dos meus sócios foi falar com ele e ele me trouxe isso, né? Eu acho que um homem sério, ele sempre vai se questionar se ele tá fazendo o suficiente no trabalho e se ele tá sendo presente em relação à sua família. Ele tem que estar vigiando essas coisas, continuando. Cara, será que eu tô à altura, né?
Isso faz parte da vida adulta. Esse Você equilíbrio está é à altura difícil. do seu dever. Esse equilíbrio é difícil. E tinha um caso lá, cara, de um empresário que era dirigido pelo Padre Rafael. E o caso mais ou menos o seguinte. Acabaram de formar. Meus amigos estão trabalhando até madrugada, eles não têm esposa, eles não têm filhos, eles não têm nada, eles não seguem um plano de vida, eles podem trabalhar muito, eles estão ascendendo muito rápido. Então o cara saiu ali ganhando, sei lá, 10 pau por mês, os amigos dele estavam ganhando 50, 70, 80, 100. E ele olhou para aquilo no curto prazo, cara, como assim? Eu tô aqui travado porque eu tenho família, porque eu tenho um plano de vida, porque eu tenho filho, e os caras estão voando. O conselho dele é o seguinte, a gente ganha no longo prazo. As pessoas que crescem de maneira desordenada, elas desabam. Tu dá mais 5, 10 anos pra essa pessoa, o casamento dela tá um caco, ela não consegue trabalhar. Ela vai viciar em bebida, ela vai viciar em droga, vai viciar em pornografia. E tudo aquilo que ela construiu, como eram bases frágeis, quebrou. Entendeu? A gente ganha no longo prazo por meio da ordem. Entende? A ordem faz com que a gente consiga diluir os nossos esforços ao longo do dia, para que no longo prazo a direção e a quantidade de energia seja muito mais bem aproveitada do que a daqueles. Entendeu? Não existe diferença da semente de plantas pequenas para sementes de grandes árvores. A semente é a mesma. Qual que é a diferença das duas? Crescimento. O crescimento da semente pequena, de uma semente de planta pequena, logo para. Fica uma nanica. Semente de árvores grandes. Não sai. Exatamente. Agora você pega um pinheiro, aquelas araucárias gigantescas, né? Uma semente, do mesmo tamanho que aquela árvore pequena, só que ela vai crescendo progressivamente, se torna muito maior, muito mais forte, muito mais perene. Então ela dura no tempo. Ela aguenta pancada, ela aguenta tempestade, ela aguenta ventos fortes. E a planta pequena, primeiro ventania ela derruba. É justamente esse crescimento constante, continuado, ordenado, é que realmente nos torna diferentes das outras pessoas e nos torna unidos a Deus de fato, porque é isso que ele quer dos filhos dele, né? Tudo que ele quer muito grande de imediato gera estranheza pra gente, é uma coisa meio, pô, tá meio estranho esse negócio, né? Sabe, um dinossauro, sei lá, aquelas imagens de dinossauro, tipo, cara, estranho, crescimento gigantesco. Você vai exemplo bem rápido e engraçado. Que ele fala assim, um grande empresário dos Estados Unidos fala o seguinte: eu vou te dar 10 minutos. Imagina uma série de bloquinhos daqueles que você vai montando para empilhar. Pra você construir o prédio mais alto possível. Beleza, 10 minutos. Tu dá um toque, quebrou. Agora se eu te der um ano, com a base muito mais fundamentada, você consegue subir muito mais alto. E nesse tema de conciliar tudo, assim, você teria algo acrescentado que está sendo dito aqui? Porque também você, né, concilia muitas frentes, né? Tem a assinatura mensal, né? Seu trabalho no digital, né, o De Volta ao Lar, com a assinatura mensal, que você está ali constantemente tendo que produzir conteúdo, falando com as pessoas, um trabalho de fato, né, e que custa e que exige muito, né, tem os seus cuidados no lar, tem o Lucas para cuidar, né, você cuida pessoalmente dele, do Luquinhas, tem, você leva a sério uma vida de estudos, né, então, assim, é impressionante ver, assim, como a Vitória conduz a vida intelectual dela, assim, né, então, são muitas frentes também, né, e como não pender demais para um lado ou para o outro, porque às vezes o nosso coração, ele tá querendo mais uma coisa do que outra, mas a gente sabe que não pode ser bem assim. Bom, eu acho que a gente é muito pobre de modelos, né? Então, se eu pudesse dizer uma coisa só, é assim, procurar bons modelos para a gente seguir, né? Porque a gente estava dando aquele outro exemplo lá da pessoa que às vezes pensa que está no momento de descanso, aí deita no sofá e vai ver o Instagram aleatoriamente, enfim. E isso vai poluir muito a cabeça dela, né? Então, se você tem, né, quem foi que criou esse conceito de Assembleia de Vozes? Eu acho que acho que, é o Ito que difundiu, né? Acho que foi o professor Olavo que criou, então ele dizia assim que a gente tem que ter uma assembleia de vozes, né? De preferência de pessoas que já faleceram, né? Que são pessoas que a gente vê a vida delas e a vida delas foi aquilo, né? Não é a vida que tá sendo ainda, que a gente não tem como saber como é que vai ser o final, o desfecho. Então, é como se fosse uma assembleia, né? Que você elege ali 4, 5 pessoas
e que elas vão ser a sua consciência, né? Digamos assim, você vai recorrer a elas quando você precisar tomar uma decisão importante, precisar ordenar as coisas que você precisa fazer, precisar decidir algo, né, entre uma coisa e outra. E como que a gente se torna amigo dessas pessoas, então, né? Conhecendo suas obras. Então, conhecendo a vida dessa pessoa, que em si pode ser uma obra, né? Como, por exemplo, a vida de São José Maria, amplamente biografada e várias entrevistas falando de como era conviver com ele, e a sua própria obra, né? De próprio punho. Enfim, as pessoas que a gente elege, é importante que a gente tenha material para saber como é que elas pensavam, como é que elas viviam. Então, a gente eleger esses modelos para a gente poder pensar a nossa vida à luz da vida daquelas pessoas, né? Então, não pensar assim, eu acabei de ver o que fulano postou, nossa, né? Mas então a minha vida tá horrorosa, não tem nada a ver com isso. Olha quantas coisas fulano consegue fazer no dia, olha quantas coisas essa mulher tá fazendo. Nossa, mais um filho, nossa, não sei o quê. Não, calma, vou falar com São José Maria, vou falar com a Dora aqui, vou falar com a Encarnita, sei lá, né? Os nossos amigos, assim, da nossa Assembleia de Vozes. Eu quero saber o que essa pessoa pensaria da minha vida. Eu não sei quem, desculpa citar esse exemplo, mas é que é um exemplo muito conhecido. Não quero saber o que a Virgínia acharia da minha vida. A Virgínia que, entendeu? Que ela se vire lá com a vida dela, ótimo. Mas eu nem sei o que ela faz da vida dela de verdade, sabe? Assim, então, quantos seguidores essa mulher tem, por exemplo? Quantas mulheres não gostariam de ter a vida que elas acham que ela tem? Porque ela mora numa casa gigantesca e porque ela tem várias joias e bolsas e tem um avião e... Eu não sei o que ela faz da vida dela, de verdade, sim. Eu sei o que ela tem, o que ela mostra. Então, eu não quero saber o que essa pessoa pensa de mim. E por mais que falar isso pareça bobo, a gente vive desse jeito. Uhum. A gente fica colocando a nossa vida nessa pauta. Porque quando a gente se compara, a gente tá falando isso pra gente. O que ela acharia da minha vida? Então, eu não quero saber. Desculpa, mas, né? Uhum. Então, se você não tem um modelo claro do que é possível fazer, né? E do que alguém já realizou, você não vai saber quando se medir, quando precisa apressar mais o passo, tirar a diferença, né? Quando você precisa recuar um pouco mais. Então, eu diria isso, né? Procurar por bons modelos e que foram validados, ou seja, já deu tudo certo na vida dessa pessoa, né? E o que não falta pra gente, graças a Deus, na Igreja Católica, o que mais tem é exemplo bom, canonizado, beatificado, deu tudo certo, Seguro, tem milagre, tá pode ir. tudo seguro. E um amplo acesso a obras que a gente tem, né? Esses dias mesmo eu tava vendo lá no escritório que a gente tem um livrinho que chama Diário de uma Mãe de Família, que é de uma beata, né? E aí eu tava lendo o sumário, acho que eu comprei esse livro assim que a gente casou, e é muito interessante, porque é realmente o relato da vida dela, assim, Beata Conchita se chama. Ah, gostei. E é o relato da vida dela, assim, como era a vivência dela com os filhos, com o marido, essas coisas, né? E às vezes a gente pode ler e se chocar, nossa, que normal, né? Mas que coisa, né? Então, é aquela questão que a mulher não consegue cuidar da casa se ela trabalha fora, mas se ela fica em casa, ela também não consegue. Então, a questão não é a circunstância, é o coração da pessoa que faz. É o tamanho da alma daquela pessoa, né? Esses dias a gente tava com uns amigos, aí eu não sei pra quem que você falou isso, lindo, mas você tava falando, né, que as irmãs que viviam lá com Santa Terezinha achavam ela sempre, assim, muito normal, né? E aí, quando ela morreu, pegaram os escritos dela e se deram conta, nossa, olha o tamanho da alma dessa pessoa, né? Então, de fato, você lê aquele diário ali daquela mãe de família, é uma coisa totalmente normal. No entanto, ela é uma santa, né? Então, qual que é a diferença, né? O que aconteceu? Essa questão que você falou da Virgínia, é interessante que isso, né, eu quanto cirurgião plástico, sofro muito com isso, né, que são as comparações, né? Isso é um problema muito grande. E não há espírito de sacrifício. Praticamente ninguém, cara. Assim, o espírito de sacrifício realmente tem que estar regado por uma fé madura. Só quem tem fé realmente madura sabe o que é o espírito de sacrifício. De modo contrário, a maioria das pessoas são extremamente acomodadas e querem sempre o melhor de tudo.
o melhor corpo da Virgínia, por exemplo, um exemplo, né? A melhor empresa, sem qualquer disposição em crescimento profissional. A melhor família, sem fazer nenhum esforço para escolher uma melhor pessoa, para cuidar bem da esposa, para estudar um pouco mais sobre criação de filhos, sobre relacionamentos, assim, para que seja mais frutuoso. E quer ter uma intimidade com Deus, sendo que não tem oração diária. Então, as minhas pacientes ao chegarem em mim, doutor, eu queria a barriga da Virgínia. Meu filha, se existisse uma outra vida, você poderia vir uma Virgínia. Mas nessa existência você não terá ela. Não terá o corpo dela, não terá a barriga dela. Porque você não é ela. Não vai estar. Você é a fulana. Por mais que você tenha tudo que ela possui hoje, ferramentas financeiras, profissionais, qualificados ao lado dela, mesmo assim você também não seria igual a ela. Veja, não está sobre o teu poder isso aí, mas está sobre o seu poder o desejo de fazer as coisas para que você se torne melhor a cada dia. Seja no plano de vida pessoal, né, espiritual, humano, se tornando uma pessoa melhor, seja no plano de vida físico. Eu posso te ajudar nisso. De fato, eu vou te ajudar a se tornar um pouco melhor, um pouco mais bela, de fato, né, com curvas melhores, né, enfim, se tornando mais atraente para o teu esposo. De fato, eu vou te ajudar nesse aspecto. Mas eu não vou te dar aquilo que você não pode ser e nunca será. Agora, o que você pode ser a sua melhor versão em vários aspectos, né? Então, isso é um problema hoje grande e às vezes a gente também tem que se cuidar, porque a gente tem vários exemplos também próximos da gente que convive eventualmente em alguns momentos conosco, e às vezes a gente acompanha no Instagram e tudo mais, e fala, caramba, ele tá fazendo muito mais do que eu ali, tá tendo muito mais sucesso que eu, cara, eu tenho que fazer alguma coisa aqui, por mais que eu tenha ainda consciência, às vezes vem esse pensamento, né, e se eu não coloco ali, devido lugar aquilo que realmente é preciso naquele momento, acaba que a gente fica querendo muito buscar aquilo que tá no outro, né, então é uma situação muito comum isso aí, Vitória, e de fato, né, a mulherada, mesmo tendo um pouco mais de maturidade e consciência que muitas das vezes os homens, né, hoje estão completamente perdidas. Muito perdidas mesmo. Isso eu convivo, 99% das minhas pacientes são mulheres, e a gente vê que uma parcela muito pequena tem consciência exata do que realmente ela é, para que ela serve, porque ela é mãe, porque ela é esposa, porque ela trabalha. Então, vive realmente uma desordem muito grande e vive a vida dos outros. Muito, muito mesmo. Meu amigo, para a gente finalizar, vamos voltar um pouquinho para a parte empresarial. Eu, assim, tem muita gente hoje que está envolvido no mundo digital, né? Então, vocês dois são, acho que as pessoas mais próximas que a gente tem que vivem disso, né? E trabalham com isso há um tempo razoável. Mas trabalho digital também exige muito nesse aspecto também da ordem. Porque, justamente, se você quiser ficar o tempo todo trabalhando, você fica o tempo todo trabalhando. Se você quiser ficar afundada lá digitalmente, se tornar quase uma pessoa digital mesmo, você consegue, você vai fazer isso aí. E a gente conhece alguns exemplos de pessoas desse jeito, né? Mas, então, como vocês conseguem, de uma maneira mais prática... Sai do mundo real. Sai do mundo real, exato. Você fica muito no plano virtual, então, reuniões virtuais. As pessoas os clientes Virtuais. As aulas virtuais. Cara, como é que vocês conseguem... Assim, acho que tem muita gente que vai assistir que vivem desse trabalho e que às vezes ficam realmente perdidos, né? Eu vejo vocês exemplos vitoriosos, vamos dizer assim, nesse tipo de trabalho. Essa pergunta vai servir para os dois, naturalmente, né? Que são duas empresas aqui, praticamente. Como vocês conseguem ordenar-se ali dentro do mundo digital para que vocês não se tornem digitais de verdade, assim, de fato, né? E vocês consigam viver uma vida humana, uma vida de fé, uma vida temente, fincados na realidade, né? Com o pé cravado no chão e o coração no céu, né? Então, como é que vocês fazem isso de maneira geral? Fazem uma síntese para mim aí dessa visão, englobando tudo que a gente conversou ali, pra gente caminhar para o fim do nosso podcast de hoje. Bom, a minha parte é bem prática, assim, já até mostrei pra Larissa uma vez, meu plano de trabalho, digamos assim. Eu tenho anotado o que eu preciso fazer, né? Então, uma parte do meu trabalho é dentro do Instagram ali, e uma parte é preparação de roteiro de aulas, gravação de aulas,
e escrever alguns textos, né? Então, Não, só um adendo, vocês ficariam chocados de verem que ela trabalha no digital, mas se vocês souberem a quantidade de tempo que ela fica no Instagram, vocês não vão acreditar. É melhor nem falar pra não humilhar, assim, o pessoal. Porque... Vou descrever em X tempo, mas é assim. Então, eu divido os momentos para isso, né? Então, tem algumas tarefas a fazer, por exemplo, responder directs, né? Responder caixinha de pergunta, quando tem caixinha de pergunta. E o tempo de consumo, que também pra gente é importante, porque em algum grau a gente tem que saber o que o pessoal que trabalha na mesma área tá postando, o que tá bombando, o que deu errado. Isso tem uma certa importância. Então, eu divido de uma maneira muito clara, que é tal hora o Luquinhas foi dormir, então aqui eu vou colocar X minutos, colocar o X pra você. X minutos. Pra não humilhar muito, assim. X minutos eu vou marcar no timer. Marcar no timer X minutos e vou fazer só isso. Responder directs. O timer apitou, eu saí. Depois, mais X minutos aqui vai ser de consumo. Então, eu entrei lá no lugar que é de consumo e vou consumir. O timer apitou, eu vou sair. Depois, X tempo para preparar um roteiro de aula. Coloquei no timer, limpei lá. É importante também a ordem... Eu sempre, Inicial. eu sempre falo pro Lucas, o professor Olavo que falava isso, que era de encebação criativa. Eu gosto muito desse termo, que é, antes de começar as coisas, eu marco 10 minutos e fico lá, arrumando a mesa, aí post-it, aí escolhe a caneta, essas coisas. Porque isso tira o tempo de distração que você teria depois. Porque aí você tá lá no meio do trabalho, cadê tal coisa? Cadê tal coisa? Não. Eu não tô conseguindo concentrar porque tá desorganizado. Então, você faz esse momento seu ali, lúdico, e é isso. Eu deixo sempre um post-it do lado, porque se eu lembrar de alguma coisa, tipo, nossa, eu preciso mandar uma mensagem pra Larissa, falar não sei o quê. Mas não vai ser agora. Então, eu vou anotar aqui, na hora que acabar esse timer, eu vou ler aqui o que tá no post-it e pronto. Então, eu esvaziei a minha cabeça daquilo. E é exatamente assim, marco os minutos que tem para aquilo, até porque o meu tempo é bem curto. O meu trabalho tem um tempo bem limitado, né? Por exemplo, como o trabalho do Lucas, que ele se dedica integralmente a isso, né? Então, eu tenho que ter mais cuidado ainda com isso, porque pode ser mais fácil de, me distrair. Eu não posso me distrair, porque senão eu vou perder o tempo são realmente minutos, assim, cada minuto é contado. Então, no total ali, eu deveria gastar, eu sei o tempo que eu deveria gastar, e se eu passar daquilo é porque realmente foi um erro meu, né? Então, tem os minutos para aquilo, eu elejo quais são as coisas mais importantes, de maior prioridade, menor prioridade. Se por acaso acontecer algum imprevisto, eu procuro focar naqueles ali 2, 3 mais importantes. Se não deu o resto, tudo bem, amanhã de novo. E é assim que eu faço, estabelecendo o tempo. Porque às vezes, é o que a gente falava no começo, às vezes a ordem ela sofre preconceito no meio das outras virtudes. Porque se eu chegar e apresentar aquilo lá que eu te mostrei, tem gente que vai falar assim, meu Deus, loucura, total. Pode internar. Loucura total. Interna. Mas se não for assim, é que virou uma loucura. Exatamente. E é isso que funciona. Pra mim, é isso que funciona, né? Porque não dá certo eu dizer que aí eu sentei lá no sofá, peguei o celular, agora eu vou trabalhar. Por quê? Porque aí se meu filho vier falar comigo, eu vou ficar com raiva dele. Se alguém pedir alguma coisa pra mim, eu vou ficar com raiva dessa pessoa, porque afinal essa pessoa não me respeita, essa pessoa não percebe que eu tô trabalhando, tal. Casos e casos. Mas se eu não tiver o momento certo e o tempo certo pra fazer essas coisas, não vai dar certo pra mim. Então, pra eu conseguir trabalhar com isso e não ficar me dispersando com outras coisas, eu tenho que saber isso, exatamente o que eu vou fazer, em qual horário eu vou fazer e por quanto tempo eu vou fazer. Show. Eu preciso saber disso aí, melhorar isso. Né? Nem me fale eu. Lucas. Primeiro, é muito difícil você atacar as atividades bem quando você tem demandas genéricas. Imagina assim, eu tenho que trabalhar. Porra, o que isso significa? Concretamente falando. Quando você tem uma demanda muito genérica, praticamente tudo pode ser abarcado por aquilo. Exemplo prático. É o que eu gosto de fazer uma tensão entre trabalho duro e trabalho ordenado. Às vezes as pessoas se creem laboriosas porque elas trabalham longas horas.
Pô, eu trabalho 16 horas por dia. Caralho, você é realmente muito trabalhador, meu. Você é muito diligente. Não, você é meio burro, você tá entendendo? Você não sabe gerir o seu próprio tempo. Como você considera tudo trabalho, digamos assim, começa a trabalhar, sei lá, 6 horas da manhã, tu vai acabar 20, 22. O cara trabalha o dia inteiro, acorda, tá no computador até o fim do dia, como vai dormir? Ele só trabalha. Se você vai no detalhe, aí que entra o significado propriamente de diligência. É de zelo, atenção aos detalhes, o cuidado. E não só isso, alguns outros detalhes também. Ele considera trabalho distração. Ele considera trabalho multitarefas. Ele considera trabalho ruído. Entende? Então ele está trabalhando, ficou monótono. Eu vou dar uma olhada nos stories. Como eu trabalho na internet, eu estou olhando stories, eu estou trabalhando. Você se convence disso mesmo. Então, como você se convence de que muitas coisas são trabalho, você diz que você está trabalhando, na sua cabeça faz sentido, isso está dando resultado, aparentemente é isso mesmo, tá entendendo? Então, a primeira coisa, principalmente quando a gente está falando em termos de diretoria, você estava falando sobre responsabilização, né? Sempre a culpa é do outro. O marido vai falar a culpa é da mulher, a mulher vai falar a culpa é do outro. Cara, assim, nenhum problema se resolve na vida se os problemas são responsabilizados dessa maneira. Um exemplo simples. A gente tem uma reunião de diretoria, define metas para o trimestre da empresa, certo? Um diretor comercial pega essas metas que o diretor executivo definiu, quebra-as, desmembra-as em táticas, e o time do comercial tem que operacionalizar aquilo ali. Se o time do operacional não consegue realizar, de quem é a responsabilidade? Do time do operacional. Contudo, se você dizer, culpa sua. E aí, chefe, acabou? Sua empresa vai acabar? Não. Você se responsabiliza para tentar entender como eu posso fazer aquele sujeito fazer o que ele tem que fazer. Entendeu? Você tem que se responsabilizar para tudo, para que tudo seja executado. Então, voltando. Parte da responsabilização é saber dar comandos claros, objetivos e ultra específicos. Então, não é trabalho. É tal tarefa, durante tal tempo, com tal prazo, e tal é o responsável. Tudo fica muito mais fácil assim. Tem um exercício que eu aprendi num livro chamado Business Made Simple, negócios feitos simples, negócios simplificados. Ele fala o seguinte, é muito fácil um sujeito que tem muita demanda, como um diretor de uma empresa, ele se perder, né, diante de tudo que ele tem para fazer. Qual que é a coisa mais importante que ele tem que fazer? Ele começou o dia, antes de atacar as tarefas, ele tem que fazer um planejamento de quais são os 3 principais focos daquele dia, para que ele responda a seguinte pergunta. Ao fim do dia, para que esse dia tenha dado certo, eu tenha feito tudo que eu tinha que fazer no meu trabalho, o que eu tenho que ter feito? 1, 2, 3. Aqueles são os focos, os faróis do seu dia, aquilo que vai orientar o seu dia. E você percebe que tem outro livro chamado 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. Qual que é a tendência das pessoas? O mau gestor do próprio tempo, já viu aquela matriz de importância e urgência, né? O mau gestor do próprio tempo, ele resolve bombas, que tipo assim, coisas importantes e urgentes tem que ser entregue para hoje, para ontem, e depois ele vai fazer coisas não importantes e não urgentes. Vai ficar vendo história, vai ficar respondendo conversa besta no WhatsApp, brincadeira nos grupinhos de WhatsApp, vai ficar vendo no YouTube, vai abrir Web Motors para ver carro, vai abrir Viva Real para ver casa. Ele fica disperso. O bom gestor do próprio tempo é o sujeito que transita muito bem entre resolver as demandas importantes e urgentes e resolver as demandas importantes antes que elas se tornem urgentes. Esse é o ideal. Diluir o esforço ao longo do tempo, isso é trabalho ordenado. Entendeu? De modo que, restringindo a quantidade de tempo que você tem para fazer uma tarefa, você a faz com muito mais qualidade e com muito mais aproveitamento. É você não confundir estar ocupado com ser de fato produtivo, fazer aquilo que você tinha para fazer. E como é que eu não me torno um sujeito assim virtual, entendeu? Cara, de maneira muito simples, porque eu tenho uma rotina que eu não vivo de trabalho. Inclusive, algo do que eu defendo é você não viver disso. É estúpido. O sujeito que só trabalha, existe uma curva, cara, que é the law of diminishing returns. Chega um momento que é assim, resultados e esforço, certo? No início, quanto mais esforço você faz, mais resultado você tem. Pensa em um dia, na estrutura de um dia. Chega um momento que mais esforço, você já está tão fadigado e cansado mentalmente falando, que começa a não dar mais resultados. Mais esforço não dá mais resultado. Ele começa a virar uma reta aqui, entende? E depois ele começa a destruir os resultados que você já fez. Me afastei muito aqui. Começa a destruir os resultados que você já teve. Então é fundamental que você restrinja o tempo.
você seja extremamente produtivo nesse tempo. Totalmente focado. Um dos grandes problemas das pessoas que não conseguem distribuir o tempo e ter ordem é que elas não têm foco, né? A ordem, no fim das contas, é a prudência do que você vai fazer com cada um dos seus tempos disponíveis. O Ítalo fala o seguinte: você tem que viver uma vida de segundos. Lembra aquilo que a gente começou no ciclo de cooperadores? O cara tem 5 minutinhos ali, 10 minutos. Cara, você podia rezar 2 mistérios do texto. Você podia fazer uma leitura do Evangelho. E você vai perdendo esses tempos que sobram pelo dia. Em vez de vivê-los intensamente, de aproveitá-los intensamente. Entendeu? Então, primeira coisa, isso aí em relação a comandos, objetivos claros. Nunca tenha metas soltas. Segundo, eu treino todos os dias. Então, esse hábito me ajuda muito a desligar disso tudo e ter espaço mental para pensar e refletir com distância, ganhar a distância das coisas, para refletir ativamente sobre elas. E é interessante como quando você cansa fisicamente, você consegue pensar melhor. Às vezes, quando você só trabalha, você fica fadigado, por mais que seu corpo seja descansado, é uma fadiga estranha. E quando você cansa seu corpo, você consegue pensar melhor, né? Você consegue pensar melhor. Inclusive, fisiologicamente, isso funciona. Sim, oxigena melhor o cérebro, hormônios e tudo mais. E leituras também, para ficar tempo com a família, tempo de qualidade, tempo olho no olho, prestando atenção no seu filho, prestando atenção na sua esposa, entendeu? Se você consegue restringir seu tempo para trabalhar produtivamente e com qualidade, definindo focos claros do que você tem que fazer, não confundindo o que é importante com o que não é, as coisas funcionam bem, cara. Elas tendem a funcionar bem. Show de bola. Então, por isso que você gosta do Platão bombado. É isso aí. Exatamente. Muito bom, meu amigo. É uma síntese disso aí, cara. É que, na verdade, muitas pessoas, elas fadigam, trabalham incansavelmente e, no final das contas, estão insatisfeitas e não estão realizadas e não passaram um tempo de qualidade com aqueles que eles amam. Uma porrada de gente desse jeito. Tá? Em São Paulo, quando o tempo que eu morei em São Paulo, eu cansava de ver inúmeros colegas médicos vivendo isso aí. E eu sempre falei que eu não iria viver isso aí. Vivi por um ano, pouco. Que realmente eu passei trabalhando de segunda a sábado até a noite. Não? Uhum. Mas já com um projeto que esse ia ter tempo para acabar. Hoje a tendência é trabalhar até sexta-feira, meio-dia. Estamos quase lá. Daqui a pouco eu trabalho 4 horas por semana. Mas amanhã de manhã tem cirurgia. Mas amanhã é sábado. Exceção. Mas é exatamente isso. O que vocês colocaram é muito bom, é muito importante para mim também, tá? Esse ano foi uma meta. Eu trabalhar um pouquinho melhor no Instagram. Acho que eu sempre fui muito desordenado no Instagram. Talvez por não saber exatamente quais são as ferramentas necessárias. Enfim, aproveitar o crescimento profissional também para poder, enfim, não perder o time. Mas perdi muito tempo também na minha vida mexendo nisso, né? Então, acaba que eu converso com vocês, me ajudou muito a criar essa ordem. E a conversa de hoje me trouxe algumas luzes também, para que eu possa me tornar um pouco melhor ainda, né? Na questão de produtividade, na questão de ordem, na questão da distribuição bem do meu tempo, assim, para que eu consiga realmente me tornar melhor com isso, né? E estar mais tempo com a minha esposa, com meus filhos, por exemplo. Mais um chegando, né? A gente tem que Meus organizar filhos, isso bem. Mas olha, muito obrigada aos dois por estarem conosco hoje. De fato, bom, você falando da Assembleia de Vozes, né? Que a gente tem que eleger pessoas, assim, especialmente, né? Às vezes aquelas que já morreram, assim, para ser, né? Quem a gente ouve, né? Mas como é bom, né? Como é bom ter referências, assim, também de pessoas vivas que estão aqui na nossa frente, que a gente convive, que a gente sabe que é real, né? Então, de fato, faltam, às vezes, muitas referências. Às vezes as pessoas até veem, assim, na internet muitas coisas, mas não tem a oportunidade de conhecer pessoalmente, né? Então, para nós é uma grande graça ter essa oportunidade de constatar com os nossos próprios olhos, né? De que é possível e que a gente vai se ajudando, né, nesse caminho. Muito obrigada aos dois. Obrigada pelo convite. E é isso, né? É isso, até finalizamos o nosso mais um. próximo episódio, né? É isso aí, muito obrigado, meus amigos. Espero que nos vejamos em breve em outro episódio, falando de outros assuntos também. Vamos tentar falar mais coisas que a gente possa contribuir com a formação das pessoas, mostrando a beleza humana na vida cotidiana da gente, né? Muito obrigado. É isso. Até mais.